Alô, galera, boa tarde, nosso Globo Esporte já tá no ar. Tá chegando a reta final do Campeonato Mineiro, hein? Vai rolar agora, é a última rodada da fase de grupos, já no sábado. Daqui a pouquinho, Henrique Fernandes estará aqui no estúdio, vai mostrar pra gente como é que está a briga por uma vaga na semifinal. Vamos falar agora a respeito, então, do Clássico? Porque a gente pode até colocar aqui a classificação do Grupo B e do Grupo C. O Atlético aqui na liderança, muito bem encaminhado, mas não é garantido ainda, né? Matematicamente não pode falar que pra ele ficar fora, ele tem que perder, o Berlândia ou o Vila ganhar e tirar um saldo enorme. O Atlético tem uma vantagem muito grande. E o América aqui, esse sim, já classificado, Travado, né? já classificado e brigando ali, principalmente com o Cruzeiro e Tombense, pela melhor campanha. Vamos falar do jogo? O jogo foi bom, eu gostei do jogo, cara. Gostei do Clássico também, cara. Muito movimentado, né? E assim, a gente esperava que o América fosse ser um time forte em campo, porque vinha bem. O Galo é que eu acho que jogou melhor do que vinha jogando. Principalmente no segundo tempo, a gente vai ver que deu muito trabalho pro Dalberson, né, que coloca ali, né? Isso, o Filipão surpreendeu, trouxe o Alisson como titular, né? Mas você vê que o primeiro tempo, principalmente chegadas de chute de longe, com muita dificuldade, os dois times, para criar chance clara. Olha o Alisson titular, dando trabalho pro Dalberson. Ele tem muita facilidade em trazer essa bola pra dentro, né, Marcelo? É canhoto e bater pro gol. Ele fez um gol anulado, né? Fez um gol que foi bem anulado pela arbitragem, né? E o América fez o seu gol, que não foi anulado, com auxílio do VAR, depois confirmado, olha só. A bola metida lá na frente pro Vitor Jacarelli, não estava impedido no rebote. O Mateuzinho vai fazer o gol. O Mateuzinho foi uma aposta do Cauana. Ele perdeu o Moisés de última hora, com disposição. O Mateuzinho foi a escolha para ser titular. Fez o gol no primeiro tempo, para a festa do América, dos americanos. Mas aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo, o Atlético jogou o América para trás. Ó. Teve essa chance clara do Paulinho, de novo, o Dalberson aparecendo. A gente só viu o Atlético praticamente durante boa parte do jogo. Quase gol contra do Ricardo Silva, defesa do Dalberson de novo. O Dalberson era o nome do Clássico defendendo o América. Essa bola do América foi a melhor. O Filipão fala que gostou do que viu, né? E o Filipão ficou satisfeito principalmente pelo que a gente viu no final do jogo, né? Que o Atlético, que martelou bastante, cedeu algum espaço em contra-ataque. Olha essa bola do Rodriguinho, com o Atlético já também, colocado, né, à frente, né? O Atlético martelou bastante, conseguiu o seu empate na última bola do jogo. O Hulk bate, o Dalberson falha na hora de tirar o 10 no jogo. E o Rubens, que a torcida quer que entre no time como titular, faz o gol no rebote. Achei justo. Acho que o jogo estava mais para empate e o empate acabou prevalecendo. Acho que o Rubens está pedindo passagem. Tá. Valeu, bichão. Muito obrigado. Viu o seguinte, galera? Teve mais fim de semana. Cláudio Rezende está chegando com o pós-clássico. O Atlético empatando na última bola contra o América no fim de semana. E vem aí a semana da última rodada do estadual. Um abraço para você. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas aqui no estúdio, quem nos acompanha no Rádio Esportes. Desta segunda-feira já começou a semana do Galo para esse duelo da última rodada contra o Ipatinga. O Galo precisa do empate, né, para não depender de nada e se garantir na última rodada, mesmo que perca. As chances são grandes de classificação, então o Galo está praticamente nas semifinais do Campeonato Mineiro. E aí o Felipão, considerando isso, tem 2 semanas para arrumar a casa, melhorar o para as semifinais, porque aí quando o campeonato se define aí nas semifinais, depois se passar as semifinais tem as finais, o Atlético, lógico, em busca do pentacampeonato, mas precisa aí evoluir. A diretoria do Atlético, pelo que a gente sondou no fim de semana, a pressão está muito forte no Felipão, mas não haverá mudança. A diretoria do Galo mantém o treinador, não tem essa ideia neste momento, mesmo com a rejeição grande de mexer no comando técnico do Atlético. O Felipão tem essa semana, então, para montar o time. Eu vou trazer algumas informações do treino de hoje. 3 jogadores que estão lesionados foram a campo junto com os fisioterapeutas. Ainda estão no departamento médico, mas podemos dizer que já numa fase final. Já estão caminhando para serem liberados daqui a pouquinho. São eles, os 2 zagueiros, Lemos e Igor Rabelo, e também o Zarate. O Mariano, por enquanto, está fazendo fisioterapia, lateral direito. São os 4 jogadores no departamento médico do Atlético. Dependendo da evolução aí, quem sabe, né? Todos eles poderão ficar disponíveis para semifinais. Que é na outra semana, no outro fim de semana, teremos as semifinais. Mas antes é o Ipatinga. Jogo sábado, 4h30 da tarde, na Arena MRV. Inclusive os ingressos já começaram a ser vendidos aí para o torcedor a partir de R$30. Ô Cirilo, agora tem uma situação aí pro Felipão definir também, que é o seguinte: os cartões amarelos serão zerados nas semifinais. É a informação da Federação Mineira. O Atlético tem, no momento, os 2 atacantes, Hulk e Paulinho, os 2 laterais, Saravia e Arana, além do Otávio, que nos últimos jogos perdeu posição. São 5 jogadores pendurados, podemos dizer que 4 são titulares
E essa turma não pode tomar amarelo, né? Contra o Ipatinga, senão ficariam fora do jogo, o primeiro jogo da semifinal. E aí eu acho que dá um debate bom, né? Segura a turma ou vai com a turma pro jogo contra o Ipatinga? Porque o Galo tá precisando ajustar também, tá precisando ter conjunto, mas corre o risco, se colocarem em campo, né? O Filipão colocar os jogadores em campo, de perder jogador importante para a semifinal. Quero te ouvir sobre isso, Léo Figueiredo, e acrescentando, né, sobre essa história do Atlético Ipatinga da última rodada, o Atlético tá classificado, né, porque o Uberlândia e o Vila Nova não vão tirar a diferença de saldo que tem hoje, né? 3 pontos de diferença entre Atlético, Uberlândia e também no comparativo com o Vila Nova, 11 contra 8 das duas equipes do interior. O Atlético tem 5 de saldo, o Uberlândia tem -2 e o Atlético tem -4. Então o Atlético tá classificado. O que faz quanto aos pendurados fim de semana contra o Ipatinga? Os pendurados não põe no jogo. Pode poupar todo mundo, porque o Atlético com time reserva tem a obrigação de ganhar do Ipatinga. Então, aí já tá resolvido. Uma segunda coisa, o Filipão, ele não pode alegar falta de tempo para fazer esses caras jogarem juntos, porque, diferentemente dos seus adversários, principalmente o Larcamon no Cruzeiro, ele não tá fazendo testes no Atlético, ele tá fazendo alguns testes táticos, é verdade. Mudou um pouquinho o sistema de jogo, mas os jogadores são os mesmos. E ele, inclusive, foi obrigado muitas vezes a escalar e não poder rodar por causa de lesões, principalmente na zaga. Teve problemas na defesa e aí a turma vai jogando. Então, o Filipão não tem, diferentemente dos seus adversários, América e Cruzeiro, que estão reconstruindo times aí com comandos diferentes. O Filipão já estava aí, o elenco já estava aí, foi só o Scarpa que entrou no time e, felizmente, o Alisson entrou no time, né? Mas, assim, foi preciso o cara brigar com ele lá, chamar a atenção dele lá e xingar o cara. Pode agradecer o torcedor, Filipão, aí, né? Pode agradecer, porque o Alisson entrou e, inclusive, foi o melhor do Atlético ali no primeiro tempo. Na primeira jogada que ele fez, cara, eu tava assistindo um jogo com o meu compadre, aí eu virei pra ele e falei, tá vendo? Cara, põe pra jogar, mano, é no campeonato estadual, sentiu, teve problema, vamos com calma. Ok, mas deixa jogar, mano. Não tem um jogador com essa característica. Então, Cirilo, eu pouparia todo mundo, não há por que correr risco, até mesmo porque o Atlético completo já não tá jogando bem. Imagina um Atlético desfalcado de jogadores importantes. Então, poupa todo mundo. Qual sua visão sobre isso, Emerson Romano? Bota todo mundo pra jogar, vai zerar o cartão, mano. Bota pra jogar. Não. Mas era na semifinal só. Se tomar agora tá fora do primeiro jogo. Deixa eu te falar um negócio. Mesmo se for suspenso, tem que colocar pra jogar, porque padrão de jogo o Atlético tem 0. Parece que não tá treinando. A semana inteira de treinamento, você não vê nenhuma evolução tática no Atlético. Pelo contrário, quando você vai jogar, por exemplo, contra o América, que todo mundo sabe, até um chimpanzé sabe, que o meio campo do América é o setor mais forte, o Filipão vai lá e enfraquece o meio campo do Atlético. Deixa só um volante, coitado do Batalha, pra correr igual um maluco pra baixo e pra cima. Bota todo mundo pra jogar e tenta dar um padrão pra esse time, coisa que até agora o Atlético não teve. Eu vivi pra ver o Filipão ser defendido para escalar mais volantes no time. Porque o que eu sempre ouvi foi, Filipão tem que abrir mão de um volante, Filipão tem que colocar mais gente para jogar. Aí o Filipão bota um volante e você tá criticando ele. Você tem que montar o seu time de acordo com o seu adversário. Você vai jogar com um time que tem um meio-campo que joga junto há 5 anos, que é o principal motor do time que estava bem no campeonato até então. Estava líder do campeonato. Tá bem no campeonato, mas líder até então. Aí você coloca um volante, você dá ao seu adversário o domínio do meio campo, porque o Igor Gomes não é volante. Não adianta você colocar o Igor Gomes por ali. Você pode colocar um volante e meia, porque o Edenilson é um volante e meia. Aí todo mundo pede o Edenilson fora do time, o Romano quer o Edenilson de volta no time. Deixa eu te falar um negócio. Quem pede o Edenilson fora do time é a maioria do torcedor que não consegue enxergar a evolução dele. Concordo contigo. Pegou pecha com ele. Ele ajuda, sim, eu concordo. Eu só acho que a gente não pode transferir e fazer esse debate apenas com o Filipão. Eu acho que o trabalho do Filipão esse ano tá devendo mesmo. Não tá legal. Grande decepção no campeonato. Dentro do campo o time tá devendo. Fora do campo o Filipão está devendo. Atitudes que foram ruins, discutir, xingar torcedor, o comportamento nas coletivas e tudo, não está legal. Não adianta tampar o sol com a peneira, não tá. Só que a gente não pode transformar isso só no Filipão. Os caras dentro do campo também. O Gustavo Scarpa chegou, é muito bom de bola.
Quanto tempo o Scarpa vai precisar pra gente ver aquele Scarpa do Palmeiras? Aquele Scarpa do Palmeiras só vai conseguir jogar se ele for escalado na real posição cara, dele. ele já jogou na esquerda, ele jogou na direita, ele jogou centralizado. Vai jogar na direita há pouco tempo. O Filipão é responsável pelos gols que o Paulinho perde? Porque o Paulinho perdeu o gol na cara de novo. O Filipão é responsável pela fase do Paulinho que começou mal o ano, porque o Paulinho que terminou o ano passado foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Paulinho no Campeonato Mineiro não fez nenhum gol até agora. Mas eu acho que o Filipão é responsável por botar o Paulinho lá em cima da linha na ponta esquerda. Então, é por isso que eu acho as responsabilidades precisam ser divididas ali. Dentro da pequena área, perdendo o gol, não é culpa do Filipão. O Filipão está escalando corretamente? Você pode questionar. Você pode questionar escolhas, ele pode. Mas tem decisões também tomadas dentro do campo que são responsabilidade dos caras. É culpa do Filipão. Se o Hulk deixa o Paulinho cara a cara com o Dalberson e o Paulinho bate em cima do goleiro. Então, se o Paulinho mete gol ali, se os gols saem, muda inclusive a pressão, cara. O resultado é o que comanda o futebol. Então, eu não estou isentando o Filipão do trabalho ruim que tem sido feito no Atlético esse ano. Mas eu acho que é preciso colocar a responsabilidade nos caras lá dentro do campo também. Porque, gente, o Atlético é muito superior a todo mundo no Campeonato Mineiro. O Atlético tem uma folha muito maior, o Atlético tem um investimento muito maior, o Atlético tem muito mais qualidade em campo. Então, mesmo com um treinador que não esteja trabalhando tão bem, lá dentro do campo as coisas se resolviam. Mas aí, então, ou vocês acham que o time era muito melhor no ano passado, taticamente? Mas agora você tem que ampliar isso, então. Você tem que ampliar a cobrança para o novo diretor de futebol. Porque o diretor de futebol tem que cobrar esse cara também. Mas eu não posso cobrar o Vitor, não posso cobrar o Caetano, até semana passada. Não, o Vitor tem uma semana. Mas agora, eu ia falar um negócio aqui, igual o filme, mas não vou falar não. É dele agora, aspira. É o dele na roda. Agora agora aspira. Eu sei que é. É ele. Mas eu tô falando outra coisa, o presidente também vai lá e tem que cobrar. Todo mundo, Romano, todo mundo tem que dar satisfação. Inclusive, agora o Vitor vai ter que criar o hábito. A gente estava falando isso aqui agora há pouco, fora do ar, eu e o Cláudio Rezende. O Rodrigo Caetano tinha como característica não se omitir. Na boa e na ruim, o Caetano estava lá para falar com a imprensa e tudo. É uma cobrança, inclusive, que eu faço no Cruzeiro. Eu acho que, principalmente, por exemplo, Paulo Autuori, que é muito inteligente, que sabe falar muito bem, eu sinto falta no Cruzeiro uma palavra da direção, muitas vezes. E no Atlético, o Vitor vai ter que desenvolver isso. Dar explicações, conversar com a imprensa, conversar com a torcida, que é o que mais importa. Só que só que o time não tá jogando mal por causa do Vitor. Não é questão, não coloquei do Vitor, mas ele também tem que cobrar. A ampliação da cobrança é pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, por isso que eu tô falando, o foco não pode ser só no Filipão. Existem outras... Ele é o principal responsável, concordo. Mas os jogadores dentro do campo também precisam entregar mais. O que eu acho é o seguinte, no ano passado, o Atlético começou a viver essa mesma situação. Foram 10 jogos, né, Cláudio? Sim. 10 jogos sem vencer. 9 com o Filipão e 1 com o Cudê. Isso, exatamente. E só começou a dar certo depois que algumas coisas foram modificadas. Entre elas, a aproximação de Paulinho com o Hulk. Se deu certo no ano passado, por que por cargas d'água tá abrindo o Paulinho pelo lado esquerdo? Por que tá tirando o que deu certo? Você não tá mantendo o que deu certo esse ano. Por quê? São perguntas sem resposta. E outra coisa, Filipão tem que ficar bravinho com o torcedor, não. O torcedor tem o direito dele de cobrar. Aliás, é importante dizer, não é só o torcedor, até porque não é só o torcedor que vai ao estádio, né? Porque o Atlético fala que tem 9, 10 milhões de torcedores, varia aí por pesquisa, mas no fim de semana foi possibilitado a 1.800 torcedores a presença na Arena Independência. O torcedor que está no estádio, ele pode cobrar. O torcedor que está fora também pode, porque tem muito torcedor que não tem condição de ir ao campo, não pode estar presente, que não tem condição de estar lá. Espaço também, né? No fim de semana. Fim de semana você vai botar 9 milhões no estádio? Não, na Arena assim... MRV cabe 40 mil. Então, assim, além dos 40 mil que podem ir ao estádio por questões de espaço, os demais torcedores também têm o direito de cobrar. Não é só o cara que tem condição financeira de ir ao estádio que tem condição de cobrar. Só esse acréscimo, né? Porque o Filipão disse que se o cara for pro campo, ele pode cobrar. Fora, não. Aliás, o Filipão foi cobrado lá naquele momento lá do embarque do Atlético, e ali o Filipão estava trabalhando. Né? Ele estava a serviço do Atlético. Ele estava a serviço do Atlético. E o torcedor que estava ali estava como torcedor. Enfim, alguns acréscimos nessa situação. Mas fato é que o coletivo está preocupando e muito, hein, Cláudio? Com certeza. E aí ele tem 2 semanas, como eu disse, essa semana cheia pro jogo contra o Ipatinga. O que vai servir esse jogo, né? Já que a classificação tá praticamente assegurada. Pro Filipão fazer com que os Galos, quem sabe, façam um bom jogo, vença e ganha moral aí para essa fase decisiva do Campeonato Mineiro. Na semana que vem ele tem mais uma semana cheia.
Ele não tem jogo entre o Ipatinga e o primeiro jogo, né? Primeira partida da semifinal do campeonato. Tá muito desenhado, se não tivermos uma surpresa, pra gente ter de novo o duelo do último sábado, né? Galo e América para semifinais do Campeonato Mineiro. Então, logicamente, já pode estudando, já pode vendo aí. Tem tempo pro Felipão para ajustar esse time e aos poucos colocando aí os jogadores que estão melhor, né? Como ele diz, quem tá treinando bem vai jogar. Então, tem gente pedindo passagem no Atlético, como o Alisson, e também o Rubens vem jogando bem, né? Entrou bem de novo fez o gol. No outro jogo deu assistência, então por números também, né? Se a gente pega números, o Rubens já tá merecendo um lugar no time do Atlético. Se a gente for pensar até na lateral esquerda, ele tá merecendo também, né? Porque o Arana não vem fazendo um grande ano. Verdade. Mas o torcedor tá querendo ir um pouco mais à frente, né? Pra ter amplitude, que é um jogador que faz igual o Alisson pelo lado esquerdo. Vamos ver o que o Felipão faz essa semana aí. Daqui a pouco, Cirilo, a gente vai trazer também assunto importante. Hoje tem reunião no Conselho Deliberativo do Atlético e a gente vai trazer o que será tratado hoje lá na sede de Lourdes à noite, Cirilo. Combinado. Cláudio Rezende com notícias do Atlético. Já tem mais aqui no Rádio Esportes. Cláudio Rezende está de volta. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. Hoje à noite, a partir das 6 horas, né, com a segunda chamada às 7, na sede de Lourdes do Atlético, o Conselho Deliberativo do clube vai votar um novo aporte financeiro para a SAF do Atlético. A gente vinha trazendo na Itatiaia há algumas semanas. Esse aporte financeiro será no valor de 200 milhões de reais, proveniente do grupo Galo Forte, na verdade encabeçado pelo empresário Daniel Vorcaro, que é dono do Banco Master. Então entra esse valor aí, de 200 milhões, se aprovada pelo Conselho Deliberativo, vai mudar inclusive o percentual dos acionistas da SAF. O que é bom destacar é que a associação permanece com os 25% da SAF do Atlético, não muda o percentual da associação, vai mudar dos outros acionistas da SAF do Galo, e aí o Conselho Deliberativo também aprovando, a SAF vai definir esse valor, né? Esses 200 milhões, para onde que vai, como que vai ser realocado, como vai ser usado esse dinheiro aí, um aporte importante do Atlético. É bom destacar que, além desta questão, outras pautas serão também trazidas na reunião no Conselho Deliberativo hoje. Estratégias do Galo para a exploração da Arena MRV, e um outro tema é o andamento das negociações da Libra, né? Que o Atlético faz parte hoje, a Liga do Futebol Brasileiro. Recentemente a Liga encaminhou a venda dos direitos de televisão por mais alguns anos, né? O Galo tá nesse pacote aí com a TV Globo. Então, tudo será passado aos conselheiros hoje à noite na sede de Lourdes, portanto uma reunião importante para a definição, principalmente dessa grana que vai entrar na SAF do Galo, dos 200 milhões de reais. Treinamento hoje pela manhã, Cirilo, amanhã, todos os dias da semana, né? A segunda até sexta, as atividades no período da manhã, e o Felipão tentando achar aí um melhor encaixe do Atlético para esse jogo do fim de semana contra o Ipatinga na Arena MRV. Vamos chamar o Nicola? O Nicola quer falar. Gente, o Nicola tá trazendo aí informações sobre o Hulk, Rafael Cabral, o futebol brasileiro. O Nicola sempre na cola da notícia, né, meu amigo? Bom dia. Bom dia, CJ, Grise, Rafa, Cabido, Tonton e grande audiência do 98 Esportes. Bora falar sobre Hulk. Na semana passada, o craque atleticano teve seu contrato renovado até aí, nenhuma novidade, novo vínculo até dezembro de 2026, o atual, o vínculo anterior terminaria já nessa temporada. Multa de 50 milhões de euros para transferências no exterior, estamos falando de 270 milhões de reais. O plano do Atlético com essa renovação de contrato é fazer com que o Hulk encerre a carreira dentro do Atlético e passe a ocupar uma nova função dentro do clube, mais ou menos como aconteceu com o São Vítor. Isso foi debatido com o Hulk durante o processo de renovação. É legal contar também que essa renovação foi toda feita pelo Rodrigo Caetano, embora quando do anúncio o Rodrigo já não estivesse mais no Galo, só a assinatura do contrato foi tocada pelo São Vítor, todo o restante ficou a cargo do Rodrigo Caetano. Queria trazer mais uma informação, posso assegurar para vocês que o Hulk teve um reajuste salarial para renovar esse contrato. Não se trata de um grande reajuste, o Hulk ganhava na casa de R$1.400.000 por mês. E passou a receber, ou passará a receber com esse novo contrato, R$1,5 milhão mensais. Algo que nesse momento serve apenas para corrigir a inflação, esses R$100 mil por mês de diferença,
mas que podem se tornar bastante interessantes, levando em consideração que o Hulk ainda vai ter contrato em 2025 e também em 2026, certamente numa condição física bem inferior à atual. Só para completar ainda sobre salários, queria contar para vocês que o Hulk, com esse 1,5 milhão de reais mensais, passa a figurar numa galeria que conta também com Paulinho do Corinthians, James Rodrigues e Lucas Moura do São Paulo e De La Cruz do Flamengo. Poucos jogadores no futebol nacional ganham mais do que o Hulk, entre eles Yuri Alberto do Corinthians, 1.700.000 reais, Gabigol do Flamengo, 1.600.000 e o Dudu do Palmeiras com 2.100.000 reais.